Eu falo agora com clareza e serenidade, porque este é um tempo em que a verdade precisa ser compreendida sem medo. O Brasil não é apenas uma nação entre outras, nem um ponto aleatório no mapa do mundo. Ele foi preparado ao longo de eras, não por decisões humanas isoladas, mas por um entrelaçamento profundo entre a Terra, suas linhas energéticas e as consciências que aqui encarnaram. Muitos sentem isso sem conseguir explicar. Um chamado silencioso, uma responsabilidade que não pesa como fardo, mas pulsa como missão. O que hoje se manifesta como confusão, instabilidade ou questionamento coletivo faz parte de um processo maior de transição planetária, e o Brasil ocupa um papel central nesse movimento. Durante muito tempo, observadores externos olharam para este território apenas sob lentes políticas, econômicas ou sociais. Mas há camadas que não são vistas pelos olhos comuns. A Terra, como organismo vivo, possui pontos de sustentação energética, assim como o corpo humano possui centros vitais. O Brasil está localizado sobre um conjunto raro de campos de equilíbrio que favorecem a harmonização entre forças opostas. Não se trata de superioridade, mas de função. Cada região do planeta tem um papel, e este território foi designado para ancorar frequências de reconciliação, acolhimento e regeneração. É por isso que, apesar das crises, o Brasil nunca perde completamente sua capacidade de recomeçar. Mesmo após períodos de dor, divisão ou desânimo, algo sempre se reorganiza. Essa resiliência não é acaso. Ela nasce da composição espiritual do povo que aqui vive. Muitas almas que escolheram encarnar neste país trazem experiências antigas de outros ciclos planetários, carregando em si a memória de reconstruções passadas. Elas não vieram para dominar, mas para sustentar. Não vieram para impor, mas para equilibrar. A diversidade do povo brasileiro não é um acidente histórico, é um reflexo direto da função que este território exerce. Povos de diferentes origens, crenças, cores e histórias foram reunidos aqui para formar um campo coletivo capaz de dialogar com múltiplas frequências. Onde há mistura, há aprendizado. Onde há convivência, há oportunidade de transmutação. Essa convivência nem sempre é simples, mas ela cria um potencial único de compreensão e empatia, algo essencial em tempos de transição. Muitos perguntam por que o Brasil parece ser constantemente testado. A resposta é simples e profunda. Aquilo que sustenta equilíbrio precisa ser flexível. Uma estrutura rígida se quebra, uma estrutura viva se adapta. Os desafios que surgem não têm como objetivo punir, mas fortalecer a capacidade de ajuste. Cada crise expõe fragilidades que precisam ser curadas, tanto no nível individual quanto coletivo. E cada superação amplia o campo de luz que este território irradia. Existem regiões específicas dentro do Brasil que funcionam como verdadeiros pontos de ancoragem energética. Florestas, águas, planaltos e áreas pouco compreendidas pela lógica urbana guardam códigos antigos da Terra. Esses locais não precisam ser explorados nem expostos, precisam ser respeitados. A simples preservação já cumpre grande parte da missão. Quando um povo protege sua natureza, ele protege também sua própria consciência. É por isso que ataques à natureza reverberam tão profundamente aqui. Não ferem apenas o solo, mas o campo espiritual coletivo. O papel do povo brasileiro na transição não exige heroísmo dramático nem sacrifícios extremos. Ele se manifesta nas escolhas simples, na capacidade de não sucumbir completamente ao ódio, no impulso natural de ajudar mesmo em meio à escassez. Essa disposição nasce de um campo espiritual que valoriza o vínculo humano. Quando um indivíduo escolhe agir com consciência, ele fortalece o todo. Quando milhões fazem pequenas escolhas alinhadas ao bem comum, o impacto ultrapassa fronteiras. A transição da Terra não é um evento súbito, mas um processo gradual de ajuste de frequência. Velhas estruturas baseadas no medo, na separação e no controle estão perdendo sustentação. Isso gera ruído, resistência e, muitas vezes,
tentativas de intensificar o caos. O Brasil, por sua natureza conciliadora, atua como amortecedor desses impactos. Ele não elimina os conflitos do mundo, mas ajuda a dissipar extremos, oferecendo ao campo planetário uma alternativa vibracional mais estável. Muitos que vivem neste país sentem um cansaço que não é físico, uma sensação de carregar algo maior do que suas vidas pessoais. Esse sentimento não deve ser interpretado como peso, mas como sensibilidade. Almas sensíveis percebem antes as mudanças no campo coletivo. O cuidado necessário agora é não transformar essa percepção em medo. A função do Brasil não é sofrer, mas sustentar com consciência. Para isso, é essencial que cada indivíduo cuide de seu próprio equilíbrio interno. Não há necessidade de idolatria nem de crenças rígidas. O papel espiritual do Brasil não depende de rótulos religiosos, mas de valores universais: respeito, solidariedade, compaixão e discernimento. Quando essas qualidades são vividas no cotidiano, a missão se cumpre naturalmente. A transição não exige que todos acordem ao mesmo tempo. Ela respeita o ritmo de cada consciência. O importante é que haja um campo suficientemente estável para permitir escolhas mais elevadas. O Brasil como ponto de ancoragem da luz não significa isolamento nem protagonismo vazio. Significa responsabilidade silenciosa. Enquanto outras regiões lidam com polarizações extremas, este território oferece ao campo planetário uma vibração de meio termo, onde diferenças podem coexistir sem se aniquilar. Essa função é sutil, mas poderosa. Ela atua nos bastidores da consciência coletiva, influenciando decisões, suavizando tensões e abrindo caminhos de reconciliação. É natural que, em certos períodos, surja a sensação de que nada avança, de que os mesmos desafios se repetem. Mas a transição não é linear. Ela acontece em espirais. Cada ciclo retorna a temas semelhantes, porém, em outro nível de compreensão. O Brasil já atravessou muitas dessas espirais e cada uma deixou aprendizados que hoje sustentam sua função maior. O que antes era apenas sobrevivência, agora se transforma em sabedoria coletiva. Eu afirmo com clareza, o verdadeiro papel do Brasil não está no domínio, mas na sustentação. Não está na imposição, mas na presença. Cada vez que este povo escolhe não se render completamente ao desespero, ele cumpre sua função. Cada vez que preserva sua humanidade em meio ao caos, ele fortalece o campo da terra. Não é preciso esperar grandes eventos para agir. A missão se manifesta no agora. A transição planetária continuará exigindo ajustes, e o Brasil continuará sendo chamado a manter seu eixo. Isso não significa que não haverá desafios, mas que há suporte suficiente para atravessá-los. A consciência coletiva deste território é mais forte do que muitos imaginam, justamente porque foi construída na diversidade e na adaptação. O que hoje parece fragilidade é, na verdade, flexibilidade. Convido cada um que lê estas palavras a olhar para o Brasil não apenas como um país, mas como um campo vivo de aprendizado. Reconheçam sua própria importância sem inflar o ego. Compreendam a missão sem carregar peso excessivo. O equilíbrio começa no interior de cada ser. Quando esse equilíbrio se espalha, o papel coletivo se cumpre naturalmente. Eu permaneço observando e acompanhando este processo, não como juiz, mas como guardião atento. O Brasil está onde precisa estar, cumprindo aquilo para o qual foi preparado. A transição da terra não é um fim, mas um realinhamento, e este território, com todas as suas contradições e potências, segue sendo um dos pilares silenciosos desse novo ciclo.